Oiê! Vamos falar sobre sombras e medos e sobre o que nos impede de dar os primeiros passos no caminho do autoconhecimento. Então, o medo, né, ele pode nos impedir de chegar a reconhecer as nossas sombras. E isso faz com que a gente fique em negação o tempo todo. Quando a gente percebe algo, alguma sombra, e o que são as sombras, né? As sombras são todas aquelas questões que temos comportamentais, que muitas vezes elas podem estar inconscientes, né? Podem estar no subconsciente, a gente não entrar em contato com elas, mas elas são expostas no nosso comportamento, nas nossas ações. Então, muitas vezes as pessoas elas enxergam e a gente não, né? Então, quando alguém vem falar, a gente nega. A gente diz que é isso, imagina, né? Igual o vídeo que eu coloquei aí para vocês, para ilustrar um pouquinho, né? Como é que é o início desse processo, né, de autoconhecimento? Você sempre começa principalmente quem vai fazer terapia, né, quem busca algumas práticas como yoga, meditação, a gente automaticamente vai entrando em contato com essas sombras, né? Então, a gente vai, talvez algumas pessoas, né, tenha esse processo da negação, outras não, né? Comigo não teve muito esse processo porque é, eu já fui querendo, né? Querendo entrar nesse bagulho doido, como eu falo. Então eu não tive muito essa resistência, né? Hoje pode ser que tenha algum, porque isso é pro resto da vida, tá, gente? Não vai pensando que a gente começa o processo do autoconhecimento e, ai, pronto, eu já sou perfeita. Principalmente as pessoas que estão trabalhando no processo de autoconhecimento para ganhos materiais. Então, aí quando a pessoa já tem, né, carro importado, mansão, muito dinheiro no banco, então a pessoa fica pronto. Já cheguei no meu, né, no meu processo, estou perfeita e tudo mais, enfim, perfeito. Mas não é bem assim, né? Quem quer realmente, verdadeiramente entrar num processo de autoconhecimento para se tornar um ser melhor para si e para o outro, a gente vai estar nisso pro resto da vida. Porque sempre vão surgindo, né, sombras e luzes que a gente vai enxergar, vai enxergando aos poucos, né, à medida que a gente vai fazendo os nossos altos estudos, né, com o auxílio de um psicoterapeuta, quem precisa às vezes sim de um psiquiatra, de um terapeuta, um professor de yoga, né. Então assim existem hoje várias ferramentas, né, que podem estar auxiliando a gente nesse caminho. Então é isso, os medos podem impedir a gente de, né, de enfrentar, a gente sempre fica apegado aos condicionamentos que muitas vezes são negativos, prejudiciais para a nossa vida, mas a gente não percebe, né? E muitas vezes essa negação, ela faz, é um resquício do medo, né, a negação, de enfrentar, né, aquelas sombras que a gente tá tendo que enxergar para ressignificá-las. Então, como eu falei, as sombras é tudo que impede a gente de ser uma pessoa melhor para si mesmo e para o outro, né? E aí eu vou tentar exemplificar, né? O medo de você fazer uma prática de yoga, tá? Porque você sabe que ali você vai entrar em contato consigo mesmo, de alguma forma. E você vai precisar ter uma disciplina, né? E aí a sua sombra é, vamos lá, a preguiça, né? É você não querer ir para a prática porque você vai ter que mexer o corpo de alguma forma, mesmo que seja para posturas de alongamento, né? Você não vai querer meditar porque você sabe que a meditação vai te fazer é, ter que ficar sim um tempo apenas voltado para si mesmo e você não está acostumado com isso, acostumada. Então você vai resistir, né? Você não vai querer fazer e isso pode sim ser sombras, né? Que te impedem de chegar nesse lugar. E a ideia é a gente começar a olhar para os benefícios daquilo que a gente precisa enfrentar e que a gente está com medo, né? Que está impedindo e que está em negação o tempo todo. Tá, então a gente começa a pensar, poxa, nesse exemplo do yoga, né? Eu não quero ir pro yoga, eu tô com preguiça, mas aí, se eu tiver dores na coluna, insônia, para quem acha que insônia se resolve com medicamentos, né? Aí só vai para o médico, renova a receita, mas não se cuida de fato. Então, assim, pensar que a prática do yoga pode te trazer vários benefícios, inclusive o alívio de dores, né, no corpo, um sono com mais qualidade,
mais disciplina, né? Então, se a gente tentar ao máximo, é muito difícil mudar a mente, né? Quem está nesse processo sabe que é. E você precisa primeiro começar a mudar a mente para poder mudar o comportamento. Então, assim, muitas vezes esse processo pode estar assim, paralelo, né? Ou seja, eu estou tentando aqui mudar minha mente, aí eu vou um dia para o yoga, entende? Eu estou tentando focar nos benefícios que o yoga pode me trazer para tentar mudar a minha mentalidade, né? Para poder começar a melhorar o comportamento. E aí eu começar a ir mais de um dia para o yoga. E assim com várias outras coisas na vida, claro. Então o processo é mais ou menos por aí. Tá, eu dei o exemplo do yoga, né? Que eu tô vendendo meu peixe também, aproveitando. Mas assim, isso é pra tudo, né, na vida. E claro, dependendo de cada pessoa, o enfrentamento desses medos, né, de olhar para as suas próprias sombras, demora, né? Tem pessoas, num trabalho que eu fiz no Centro de Práticas Integrativas, que foi uma experiência riquíssima também, e várias outras experiências que eu tive, né, como terapeuta, né, holística, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de 80 anos, né, que estavam ressignificando suas vidas. E em relação ao interno, sabe, gente? Assim, às vezes a gente está muito no mundo materialista, é importante sim. A gente precisa ter dignidade, a gente precisa ter conforto, mas não é luxo, não é um conforto, sabe, é sensacionalista. Não. É ter dignidade, é viver com dignidade, né? Não sobreviver. Sobreviver adoece, né? Sobreviver é difícil. Então, assim, esse processo ele pode ser muito lento para algumas pessoas e em determinados enfrentamentos, né? E pode ser mais rápido para outras. É, Às vezes tem algumas questões que a gente consegue, alguns medos que a gente consegue enfrentar, algumas sombras que a gente consegue ressignificar de uma forma mais rápida e outras não, né? E outros a gente precisa de um tempo mais longo, e aí cada um vai ter que respeitar o seu próprio processo. É por isso que é tão importante a gente se conhecer, porque às vezes a gente segue muitas regrinhas, muitos conceitos pré-determinados, sabe? Eu sou muito a favor da ciência, mas há determinados casos que são exceções, né? A ciência ela trabalha muito também com as probabilidades, né? Então a gente não pode seguir nada a ferro e fogo. Né? Por isso que o autoconhecimento num processo de autoobservação e de sentir a você mesmo, a seu corpo, sabe, a tudo que você se coloca para fazer, a tudo que é estímulo externo, a tudo que vem da tua mente também, né? Você tá nesse processo de autoobservação o tempo todo e ver o que é que te cabe, o que é que te faz bem ou não. Alimentação, por exemplo, né? Uma coisa tão importante. Tem pessoas que se dão super bem com determinados alimentos que são ditos saudáveis, né? Já tem pessoas que podem não se dar bem com algum determinado alimento. Então é por isso que o processo de autoconhecimento integral, ele é muito importante. Então a gente não pode ficar só focado, eu quero trabalhar o meu autoconhecimento para ter conquistas, né, de status e materiais. Pode, se você quiser ir por esse caminho, vai, né, para co-criar. Vai, é legal, pode ser feito, né? Eu não julgo. Mas assim, eu acredito que quanto mais você trabalha primeiro, com o primeiro objetivo de melhorar a si mesmo, como eu falei, e tua relação interpessoal, né? Tua relação familiar, né? Teus afetos, sabe? Tuas emoções. Então, quando você começa com um objetivo inicial sendo esse, eu acredito que a paz interior se instala, e aí com certeza, de fato, todas as outras coisas vão ficar muito mais simples e fácil, né? Se isso for para a tua vida. Porque depois, em breve, eu vou estar falando sobre outras questões aí, outras percepções que eu estou tendo em referente a algumas teorias. Então aqui eu com meu processo filosófico de autoconhecimento, né, gosto de trazer isso para vocês porque às vezes faz sentido para alguém, às vezes ajuda alguém, então meu objetivo é esse, quando eu trago essas coisas aqui, tá? E eu espero que faça mesmo, tá bom? Então fica aí, né, mais um vídeo e em breve eu vou estar trazendo mais para vocês. Gratidão por ter ficado até aqui e até breve.